Vamos combinar uma coisa. Esse Nissan Versa aqui, ele é muito mais legal do que a versão anterior dele. E muito mais bonito também, e muito mais moderno. A Nissan me emprestou esse carro para conhecer um pouquinho mais sobre ele. E eu vim até o litoral para trazer, para conhecer um pouco mais dele. Vim dirigindo, pedi a opinião de algumas pessoas e cheguei a algumas opiniões importantes. Mas o mais importante dele é isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu tripé. Esse carro é muito mais bonito do que a versão anterior, isso a gente não tem dúvidas, mas ele é muito legal, ele é muito chamativo. Eu tava lá fazendo umas fotos na praia com ele e algumas pessoas me pararam para perguntar se eu tava vendendo ele, alguma coisa assim, e vieram me perguntar mais sobre ele. Afinal de contas, ele não é um carro que você encontra fácil nas ruas e eu já vou explicar por quê. Mas a última vez que me elogiaram por ter algo bonito foi nunca. Mas enfim, esse carro aqui é muito mais bonito do que a versão anterior dele. Ele é muito chamativo e ele tem essa cara agressiva aqui. Mas essa cara agressiva aqui, ele não conta toda a história sobre o carro. A gente precisa conversar sobre isso. Então vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Bora lá. Bom, primeiro que a gente tem que falar desse visual incrível dele, incrível. Dá uma olhada nesse carro. Ele é muito bonito, ele chama muito a atenção e ele nem parece que é o carro de entrada da Nissan. Esse carro, ele compete aí com o Toyota Yaris Sedan, com o Chevrolet Onix Sedan, e na minha opinião ele é muito mais bonito. Ele chama muito mais atenção, ele parece ser um carro de uma categoria muito mais superior do que esses carros. E ainda mais essa cor azul aqui. Essa daqui é a versão Exclusive, que é a top de linha. E ele é bem recheado de equipamentos e eu gostei muito dele. Mas ele tem algumas coisas que não são tão boas assim. Primeiro que o motor dele é um motor derivado do motor do Kicks, mas como eu não sou técnico, não posso falar muito sobre isso, ele não é tão potente quanto no Kicks. Eu não sei se é o peso, se é a regulagem. Você sente que nas subidas ou nas retomadas ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais preguiçoso. Mas depois que ele embala, ele vai super bem. Mas nada que tire também o gosto de você dirigir, né? É um carro que não é para grandes emoções. Se você quiser algo mais esportivo, mais ágil, você vai ter que ir pro Kicks e pagar 20 mil reais, 30 mil reais a mais. Porque esse carro começa nos 100 mil reais e vai até 120 mil nessa versão aqui. O Kicks, ele vai até 150 mil na versão top de linha dele. E eu tô aqui com a chave dele e eu vou dar uma olhada como ele é por dentro. Vamos lá? Bom, ele tem o sensor da chave, né? Mas isso não faz ele abrir a porta sem a chave, sem você apertar o botão, mas ele liga o motor sem a chave também no contato, né? Você pode largar a chave aqui dentro, que ele liga o motor numa boa. Bom, algumas coisas que eu quero falar. Ele tem essa central multimídia aqui, que é igual ao do Kicks, mas ela é mais lenta do que o do Kicks. Ela tem a mesma funcionalidade do Kicks, mas ela é um pouco mais lenta. Então, dá para notar assim que você, quando vai mudar de aplicativo ou colocar alguma coisa no Waze, ele é mais lento, mas também nada que prejudique. Ele tem esse volante multifuncional aqui, com os controles todos de áudio. Tem os controles também do piloto automático, né? Tudo que você espera. Tem um câmbio automático que ele não é sequencial, ele não tem a opção sequencial, mas ele tem o low, que é uma opção para você usar com uma tração melhor para sair de algum terreno mais instável. Ele tem esse acabamento aqui em 2 tons que eu achei bem bonito, bem bonito. Ele não parece ser um carro nessa faixa de preço. Ele tem também esse acabamento aqui imitando couro, que é muito legal, né? Dá um ar bem requintado para ele. Inclusive nas portas ele tem também um acabamento mais melhorzinho, né? Algo que você encontra melhor. O que eu não curti, assim, que eu acho um absurdo num carro de 120 mil reais, é isso daqui. Você só consegue abaixar o vidro no sistema One Touch para baixo, né? Ele não tem essa opção para cima e nem para os outros vidros. Então, em nenhum, ele tem os 4 vidros elétricos, mas nenhum deles tem a opção de você subir com um One Touch. Isso daqui é algo que eu acho uma grande mancada, mas dá para resolver se você comprar um módulo de subida de vidros
na concessionária ou em algum outro lugar. Inclusive, se você for largar o carro e travar o carro e esperar que ele feche os vidros, ele não faz isso. Você tem que fechar os vidros manualmente na hora que você for fechar o carro. Algo que não faz muito sentido para um carro nesse valor. Bom, eu vou fechar aqui a porta e vou ligar o carro para vocês verem. Você tem o botão, né, de start-stop. Ele ligou. Ele é muito silencioso. Eu trouxe algumas pessoas comigo e elas falaram: nossa, esse carro é elétrico? Não, não é. Ele tem um painel multifuncional. Ele tem essa tela que ela é compatível com o Apple CarPlay e ela é compatível com o Android Auto, né? Então não tem nenhum segredo por aqui. Ele funciona igual a qualquer outro carro. Você pode ver que o ar-condicionado digital funciona também super bem. E aqui você tem o painel que é bem parecido com o do Kicks, né? Ele tem aqui o velocímetro e aqui ele tem várias funções que você consegue ir mudando aqui no painel para você escolher quais funções você quer. Então ele tem o Eco Drive, ele tem também uma bússola, né? Achei bem estranho isso, tem uma bússola, mas enfim, tem os controles do rádio. Ele tem o conta-giros digital, né? Você consegue ver aqui que ele funciona super bem. E você pode escolher que tipo de painel que você quer, né? Ele tem várias opções aí de painel. Eu prefiro essa daqui que mostra o velocímetro digital. Bom, o acendimento dos faróis automático. Ele não tem limpador de para-brisa automático, mas ele tem espelhos retrovisores que são elétricos. E ele tem também um aviso, né, de quando vem algum carro no seu ponto cego, uma moto no seu ponto cego. Ele te avisa também, ele fica piscando ali uma luzinha no retrovisor. O retrovisor aqui de dentro, ele é normal, né, não é eletrocrômico nem nada. Que mais? Aqui não tem nenhuma luz também para mostrar, para você pentear o cabelo. É um carro de entrada da Nissan, mas ele é bem legal. Tem algumas coisas que incomodam, claro, né? Esse encosto de braço aqui, dá uma olhada, ele não tem um console central aqui, como você esperaria num carro desse, mas ele tem esse encosto de braço, né, que parece ser bem frágil, e ele não tem nem porta-objetos. No do Kicks, eles trocaram agora para o modelo 2023 também o encosto de braço, para o encosto de braço integrado aqui, esse console. Então, também melhorou no Kicks, mas nesse daqui ainda não. Talvez na versão 2023 eles deem uma melhorada. Ele tem aqui uma porta USB, ele tem aqui alguns porta-copos e lá atrás ele tem um espaço bem interessante, mas também não é nada demais assim. Tem alguns outros carros da categoria que tem um espaço até maior. Bom, que mais? Deixa eu sair aqui do carro para mostrar mais para vocês. Ele tem rodas 17 polegadas, o porta-malas dele é bem espaçoso, né? Dá para ver aí que cabe bastante coisa, mas também não é o maior da categoria. Mas para uma família de 4, 5 pessoas ele funciona muito bem, né? Não tem também muito segredo. Algumas coisas também são interessantes por aqui. Você vê que ele tem uma forração inteira, né, de carpete por aqui. Ele tem uma iluminação no porta-malas, mas aqui por dentro você vê que ele esqueceram de colocar um carpete aqui em cima, já que é uma parte que ninguém vê, então fica uma coisa mais com acabamento não tão bom assim. Mas paciência, nem todo carro. Tem carros mais caros que não são assim também, então não tem nenhum problema. Mas é um carro que chama bastante atenção, é um carro bastante grande. E até por isso, né, por ele ser grande, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem essa câmera aqui, que é igual a do Nissan Kicks, né? Então ele mostra uma panorâmica aqui de tudo que tem em volta do carro, né? E isso acontece porque ele tem uma câmera debaixo daquele retrovisor e outra câmera debaixo daquele retrovisor, mais a câmera traseira, e ele faz uma composição das câmeras e ele dá essa visão aqui. Isso daqui é muito útil quando você está parando numa vaga, porque ele mostra se você está na vaga certinho. É muito legal, muito útil isso daqui. Até pessoas que dirigiram esse carro aqui para dar uma testada, que tem carros bem mais caros do que esse, sentem falta desse tipo de recurso. Então, muito legal isso.
E tem a câmera de ré também, que também é super útil, claro, para um carro sedã, é algo que precisa existir. Deixa eu fechar a porta aqui para ele apagar esse aviso. Ele é um carro muito gostoso de dirigir, o volante dele é muito direto, né? Ele é muito ligado com as rodas, então você vira e as rodas respondem no mesmo instante, é algo... Ele é bastante ágil, né? Então, e também ele é muito macio, ele é muito gostoso de dirigir. A suspensão dele é bem macia também. Você não sente os buracos, você não sente o terreno. Então, ele é muito gostoso. E isso foi uma coisa que as pessoas que dirigiram esse carro, que eu convidei para dar uma voltinha aqui nesse condomínio, elas elogiaram bastante, né? Até pessoas aí que dirigem outros carros, sedãs mais caros do que esse, elogiaram bastante esse conforto dele. Então, para um carro da categoria dele, ele não faz nem um pouquinho feio. Eu acho que ele, assim, é um carro japonês, né? Um carro da Nissan, né? O que você pode esperar de um carro desse? Você só pode esperar muito conforto. Aqui também ele tem um porta-copas aqui atrás, né? Ele tem também os 3 encostos, né? Tem um espaço bem razoável aqui. Não é o maior dos espaços, mas é um espaço bem bom, né? Não precisa muito mais do que isso. E as pessoas vão confortavelmente nesse carro. Então, é claro, esse carro aqui é um carro de 2020, 2021. Ele é feito no México. A fábrica do México deu uma parada e vai começar a retomar agora o modelo 2023. E a gente espera que traga algumas melhorias com relação a esse carro aqui. Mas o visual dele deve permanecer o mesmo do que esse, que ele lembra bastante o Sentra, ele lembra também o Leaf, ele lembra vários carros da Nissan, porque ele tem a mesma identidade dos carros da Nissan. Então isso daqui é o que chama mais a atenção dele, esse visual aqui, que ele é muito bonito. Dá uma olhada, e ele ainda tem luzes de LED, ele tem não só, né, essa luz diurna de LED aqui, mas os faróis são de LED também, que dá um outro aspecto nele durante a noite, e ele ilumina super bem. Tem farol de milha, as rodas aro 17, então ele é um carro que chama muito atenção. E como não tem muito desse carro na rua, você tem uma certa exclusividade com ele, né? Nem todo mundo conhece esse carro e as pessoas vão olhar bastante para ele na rua, né? Então é um carro que você percebe que as pessoas olham bastante ele na rua, né? Não é um carro muito comum de se ver, mas é um carro muito legal para o dia a dia e é muito confortável, enfim, é um carro que serve bastante bem para sua família. Então é um sedã que vale muito a pena e é um sedã da Nissan, né? Então você tem toda a confiança de um carro japonês que tem essa coisa de que ele não vai quebrar e tudo mais. E realmente a Nissan é muito confiável nisso. Mas se você quer um carro mais ágil, se você quer um carro com mais equipamentos do que esse, procura o Kicks. Você vai ter que gastar um pouco mais, mas ele vai trazer mais regalias para você do que o Nissan Versa. Para um carro desse daqui, nessa faixa de preço, eu acredito que não tem melhor do que esse. Eu esqueci de avisar que esse carro também tem ABS, tem airbags na frente e atrás. Enfim, tem toda a segurança que você espera de um carro desse. E não vai fazer feio também nas reuniões da sua família. Mas a conclusão é que se você tiver um pouco mais de dinheiro, gasta com o Kicks, porque o Kicks ele é mais recheado de equipamentos, ele anda bem melhor do que o Nissan Versa e ele talvez acomode até melhor a sua família. Mas o Nissan Versa, se você quiser ficar nessa faixa de preço, ele te atende perfeitamente. Então é um carro bem legal e é um Nissan, né, cara? É um Nissan, é um carro japonês, não tem muito o que falar sobre isso, né? É um carro que é super bem vendido no México, nos Estados Unidos, é um carro de entrada por lá. Você tá vendo que tem umas capivaras aqui. Mas é um carro que vende muito bem no México e muito bem nos Estados Unidos. É um carro que é um dos carros de entrada da Nissan no mundo e vale muito a pena. Então eu agradeço muito a Nissan por ter me emprestado esse carro, pela confiança. E eu tenho uma coisa para falar sobre a Nissan. Eu só comecei esse canal do YouTube por conta da Nissan, porque eu sempre tive muito pé atrás de ter que mostrar minha cara, de mostrar meu dia a dia nas redes sociais. Eu nunca gostei disso. Em 14 anos, quase 14 anos do The Hunted, eu sempre tive receio de fazer esse tipo de coisa.
Mas aí um dia a Nissan me convidou para testar o novo Kicks e conhecer a fábrica deles lá no Rio de Janeiro, em Resende. E aí eu falei, não, é muita sacanagem eu pegar um carro desse tão legal, ir numa fábrica e não documentar tudo isso. Então eu decidi começar um canal do YouTube para poder mostrar esses vídeos e mais os outros que eu tenha feito. E quer saber? Tá sendo uma experiência muito legal. Em menos de 4 meses eu já tô com 5.500 inscritos, que é muito rápido, né? Já estou monetizando com isso, fazendo parcerias com um monte de gente e tudo mais. Então é algo que me surpreendeu bastante e me faz pensar que eu deveria ter começado nisso antes. Bom, falei demais já, você conheceu o Nissan Versa e eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você dê um like nesse vídeo, que você deixe seu comentário aqui e que você passe esse vídeo para os seus amigos, porque qual que é a ideia? A ideia é mostrar os carrinhos e os carrões. Então, se vocês me ajudarem, eu vou conseguir falar com mais montadoras, eu vou conseguir falar mais com a Nissan, para eles emprestarem mais carros, e assim a gente vai fazendo um canal aqui super legal para falar da experiência de colecionar e da experiência com alguns carros. Então eu acho que eu estou gostando bastante da ideia. É isso aí, eu vou fazer a volta aqui para voltar, porque esse vídeo foi só para fazer um vídeo com a câmera no carro, mas eu espero que vocês me apoiem aí nesse vídeo e deem a sua opinião, né? Não sei se faz sentido eu ficar fazendo esse tipo de vídeo por aqui, mas eu tô gostando bastante. Combinado assim? Então a gente se vê no próximo. Te vejo lá. Valeu!